Fala Tigrada, sejam muito bem-vindos a mais um Delivery com coisa de comer não se brinca. Vamos aprofundar um pouquinho mais o assunto em relação a auditorias, que tem muita gente interessada e a gente vai dando aqui um pouquinho de informação para desmistificar essa atividade e fazer com que o pessoal comece a entender mais o que são as auditorias para que não fiquem tão por fora e tão perdidos e perca um pouquinho o pavor, o desconforto em receber uma auditoria, seja tu de empresa ou seja tu o próprio serviço oficial que às vezes se sente desconfortável em vir uma auditoria e fazer críticas e sugestões a respeito do teu trabalho. Então a gente tem que estar aberto a receber as auditorias, porque muitas vezes ali o nosso serviço está melhorando. E o nosso serviço, que eu digo, é como um serviço oficial e também como o da própria empresa. Aqui nós vamos separar, né, em dois vídeos. Né? Esse aqui nós vamos falar sobre o recebimento de uma auditoria pelo serviço oficial e o próximo vídeo nós vamos falar sobre o recebimento de uma auditoria pela empresa. Quais são os olhares que se tem quando tu está auditando uma empresa e por que tem tanto desconforto assim. Quando a gente está falando aqui de serviço, né, geralmente os serviços eles são auditados, seja o pessoal que é registrado, o pessoal que é do Serviço de Inspeção Federal, que são auditados por missões internacionais, né, então comitivas de outros países que vêm ver se o Brasil tem e faz tudo aquilo que nas negociações o Brasil diz que tem, né? Que o agro é tudo, o agro é pop, o agro é tech e que cumpre todas as normativas. Então eles vêm ver nas indústrias o que o Brasil faz e o que o Brasil deixa de fazer, porque na verdade ele está avaliando o serviço de inspeção federal, é o serviço do Brasil que vai lá fora e diz, olha, podem vir que aqui a gente tem o que vocês precisam, que é proteína animal. Também tem as auditorias, no caso agora, de equivalência de CISB, que pode ser em estados e pode ser em municípios. Então, o município A, o estado A, pede adesão ao Ministério da Agricultura e vem os técnicos avaliar os serviços de inspeção. E aí o que se olha, e aí a gente está entrando aqui já direto nesse ponto. O que se olha? Bom, primeiro tu vai olhar a legislação dele, se a legislação contempla todos os itens que contemplam as legislações federais. E aqui uma coisa muito importante, que é o conceito de equivalência. Equivalente não necessariamente é igual, mas ele atinge os mesmos objetivos, ele atinge os mesmos resultados. Eles são equivalentes. Né? Então assim, ele olha a tua legislação, ele olha o teu decreto. Se tu tem maneiras no teu decreto de fazer com que a legislação de produção, de fabricação de produtos de origem animal, ela é condizente com a ciência, com a realidade, com a verdade, né, de uma lei federal que tu não poderia, né, hoje a gente está vendo muito isso, né, tu pode apertar uma legislação, mas tu não pode ser mais branda que a legislação federal, né? E existe um regulamento, que é o RISPOA, que ali segue quais são as características. Existem os regulamentos técnicos de identidade e qualidade, que ali te diz as características de cada produto. Então isso tu tem, por mais que a tua legislação seja diferente, tu não vai como fugir disso, não vai ter como fugir disso. Tu vai ter que seguir aquilo que diz, né? Porque afinal de contas um salame é um salame, tu não vai poder chamar de linguiça e nem tu vai poder chamar de salame fabricando uma linguiça, né? E aí o que acontece? Os serviços do qual tu pediu equivalência, vem ver se tu está cumprindo, tu como serviço de inspeção, está cumprindo as tuas atividades e está fazendo isso realmente ser executado pelo fiscalizado, né? Então ele vai lá, ele vai olhar se tu aprova projeto ou se tu deixa qualquer coisa sem fluxo, sem equipamentos adequados e sem estrutura adequada. Se tu aprova esse projeto, como é que são as tuas normas técnicas, se aquilo lá existe ou não existe uma norma técnica, se tu utiliza o RISPOA, se tu utiliza normas federais, como é que tu faz isso? Né? Como é que tu faz a questão da rotulagem? Né? Que o consumidor precisa enxergar ali a rotulagem. Né? Como é que tu faz isso? Como é que é o registro desse produto, né, para tu obter essa rotulagem?
Como é que tu faz análises laboratoriais para fazer verificação do que está acontecendo lá dentro da indústria? Existe isso? Não existe? Tu faz? Ela é oficial? Ela não é oficial? Essas coisas que um auditor vai fazer no serviço. Ele vai bater as coisas e ali vai dizer, olha, isso aqui não está adequado, isso aqui tu vai precisar mudar, ou isso aqui está adequado, mas aqui tu pode fazer uma coisa a mais. E sempre vai tendo uma evolução para quê? Para buscar a inocuidade e que, né, cada vez melhor os produtos cheguem à mesa do consumidor. Então, uma auditoria de serviço, tu até pode utilizar, porque muito dela é documental, é o documento do serviço de inspeção municipal ou estadual, como é que ele faz. E também a auditoria local. Tá, mas espera aí, tu não disse que não é de empresa? Sim, mas tu utiliza como esse serviço de inspeção faz o dia a dia na empresa, tu utiliza isso para saber se ele está cumprindo aquilo que ele escreveu no plano de trabalho dele. Então, por exemplo, se o cara diz que vai todos os dias numa empresa A que tenha abate, e na verdade tu chega lá, os registros são de uma vez por semana, então existem 4 dias, né, dias úteis, 4 dias que não teve fiscalização. E ele disse que ia todos os dias. Essas coisas a gente enxerga quando a gente faz uma auditoria. E se ele diz que ele segue a legislação tal, a norma técnica tal, e que ele aprova projeto tal, chega lá na indústria e tu vê que tem uma sala nova e tu pergunta para ele que sala é essa, deixa eu ver onde é que está a aprovação, e ele não sabe onde é que está essa aprovação, ele não sabe onde está esse produto, ele não sabe essas coisas, significa que aquilo que ele está dizendo no papel não está acontecendo na prática. Então a gente utiliza a empresa fiscalizada para enxergar o que o serviço faz. Então uma auditoria de serviço é isso. Então assim, o pessoal que tem dificuldade nisso, a gente vai estar a partir de agora orientando um pouco mais específico, e no dia 24 de junho a gente vai fazer uma aula online aí para o pessoal que vai querer, e a seguir na sequência dos vídeos a gente vai explicar melhor como é que funciona isso. Mas em princípio a gente hoje fica por aqui, né, dizendo essas informações que vão servir para muita gente que é de serviço de inspeção municipal, né? E não só para dizer se ele tem ou merece ganhar a equivalência, mas depois as auditorias de manutenção, para ver se ele merece continuar sendo equivalente ou se o serviço todo decaiu como um todo e não tem mais condições de fazer a circulação e o transporte para tudo que é município. Que hoje basicamente é isso, né? Baseado na legislação da Lei 7889, que inclusive divide em 3 níveis de inspeção e limita geograficamente o comércio entre cada um desses serviços. Cara, deixa o teu like, compartilha essas informações porque elas podem estar servindo para muita gente na semana que vem. Agora, semana que vem não, no próximo programa, né, o episódio agora de quinta-feira, a gente vai falar sobre auditoria na empresa. E aí vai ser diretamente para o consultor, para o RT, para o controle de qualidade, como é que esse cara geralmente se comporta e que ele tem que perder um pouquinho o pavor e o desconforto em relação às auditorias, tá? E te inscreve no canal se ainda não está inscrito. Essas informações podem servir para um monte de gente e tu vai estar recebendo elas. Marca ali a notificação, tu vai estar recebendo essa informação sempre que tiver um episódio novo. E tu sabe que terça e quinta sempre tem episódio aqui no nosso canal com Coisa de Comer Não Se Brinca. E não esquece, aqui com Coisa de Comer não se brinca.